Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Amém. Muito bom estar com os irmãos novamente. Aliás, tem sido frequente, né? Estava fazendo uma retrospectiva, esse mês aí de maio, março, abril, maio, a gente teve várias vezes juntos, né? Isso é muito bom, né? Estava lembrando, né, da integração que tem havido, né, entre igreja aqui em São Vicente, igreja em Praia Grande, né? Seu Adalto, Léo, Will, estiveram levando mensagens para nós lá, e também alguns de nós aqui, né, vindo estudos, e isso é muito bom. Essa é a vontade de Deus, que haja essa comunhão, essa integração, né? Um corpo só, às vezes separados por questões geográficas, né? Mas não deixa de ser do mesmo corpo. Muito bom isso, muito bom estar com os irmãos hoje, muito bom conhecer novos irmãos, os irmãos aqui do metrô, né, nossa irmã ali de Pirituba. É sempre muito bom rever, né, muito bom conhecer, porque isso é o corpo de Cristo, e é isso que o mundo precisa ver. É isso que o mundo precisa conhecer e, principalmente, fazer parte. E nós vamos falar sobre algo muito bom, como isso. E que isso que eu estou falando tem a ver, é coerente, que é sobre isso aqui. O que é isso aqui? Não um copo, é o recipiente, o que tem dentro dele. O sal. Nós vamos falar sobre o sal, né? Mas não sobre esse aqui, né, especificamente, mas nós, como sal nesse mundo, sal nessa terra. E quem falou que ele é bom? O próprio Jesus. Mateus 5,13, vamos dar uma olhada lá, em Mateus capítulo 5, versículo 13. Aliás, Lucas fala sobre isso que Jesus falou, Marcos também fala. Então, para ver a importância desse ensino, né, que dos 4 evangelhos, 3 citaram, né, o que Jesus havia dito sobre o sal. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sal da terra. Vós sois o sal. Lucas e Marcos falam, bom é o sal. E o sal realmente é muito importante, né? O sal, ele serve para dar sabor, como nós bem sabemos, né? Experimenta uma comida sem sal, por mais fresquinha que seja, feita ali na hora, você dá aquela colherada gostosa, né? E você fica, acho que faltou sal, né? Não tem, né? Aquele feijão com aquele arroz ali, né, fresquinho, novinho, mas não tem sabor. Aí você pega e joga e dá uma garfada. Que diferença, parece outro. Mas não, era aquela mesma comida, só que não mais a mesma, por quê? Porque esse aqui fez uma diferença, deu um sabor. Domingo passado eu sei que vocês tiveram um almoço aqui, e eu tenho certeza que estava muito bom, muito gostoso, e eu tenho certeza que as cozinheiras não deixaram ele lá no saleiro, porque de nada adiantar. Eu vi lá que tem bastante sal, né? Eu pedi lá um pouquinho, eu vi, e ia adiantar, olhar, ver aquele pote cheio de sal, mas deixar ele lá, não ia resolver nada, né? Não ia adiantar. Podia fazer um exercício de memória, comer aquela comida sem sal e pensando, puxa, mas o sal, aquele pote lá enorme, cheio, não ia fazer diferença nenhuma. Faz a diferença ele, ali dentro do alimento. Esse dá o sabor. Então, eu tenho certeza que estava muito bom, porque ele, entre outros ingredientes, estavam presentes. E o sal, além de dar o sabor, ele serve para preservar os alimentos. Em tempos onde não havia ainda geladeira, ele era útil, utilizado para isso. Salgavam os alimentos ali, principalmente carnes,
para preservar, para conservar. Então, olha só quanta utilidade do sal, como ele é importante. E Jesus fala que nós somos o sal. Nós somos o sal. De que forma? Dessa mesma forma. No mundo insípido, no mundo sem sabor, sem graça, no mundo sem esperança, no mundo desanimado, nós devemos ser quem dá o sabor. Nós devemos fazer essa diferença. A diferença que Ele faz no alimento é essa diferença que nós devemos fazer. E o mundo deve ver isso. São Vicente, cidade, deve ver essa diferença aqui. A Igreja de Cristo em São Vicente, a Igreja de Cristo em Praia Grande, São Paulo, Pirituba, enfim, onde houver discípulos do Senhor Jesus, deve haver essa diferença, né? Que seja uma pitadinha, uma dessa, um grãozinho aqui faz a diferença. Eu, você, agindo como discípulos de Cristo, seja numa grande cidade como São Paulo, cidades menores, São Vicente, Praia Grande, vamos fazer a diferença. É algo que chama a atenção, não é falar. Falar a gente vê nas redes sociais quantas coisas maravilhosas estão lá escritas, né? Aqueles posts, né, que chamam de posts fofinhos, né? Bom dia, não sei o quê, boa tarde, papapá, papapá. Que vida que é mudada por causa daquilo. Aquilo está cheio, está aos montes, né? Alguns têm o costume, né? Pegam o celular, pegam um daqueles e pá. Tá bom, é um costume, é um hábito, mas não sei se faz muita diferença, talvez nenhuma aquilo. Agora, a prática, a ação diferente faz. Onde há desânimo, onde está havendo uma discórdia, onde está havendo mentira, onde está havendo desonestidade, você, enquanto cristão, chegando com a verdade. Não participando da mentira, não participando da desonestidade, mas sendo honesto. Onde está havendo ali fofoca, discórdia, eu e você chegando com a paz, com a transparência. Olha a diferença que vai fazer. Eu e você, no trabalho, na família, contra os familiares, entre nós, nossa vizinhança. Olha quanto campo, quantos lugares para nós exercermos esse papel aqui. Agirmos como Ele, salgar, dar sabor, preservar. Sabe, irmãos, esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ele ainda não está pior por causa de nós. Por causa de nós. Por isso que Jesus disse, vocês são sal. Sabendo, somos nós, cristãos, agindo com a verdade, agindo com amor, levando a esperança, levando paz, que dá uma preservada. Pensar num pedaço de carne, parte de carne lá, fora, vai estragar, mas ali, cheio de sal, aquilo vai preservar, sabe? Somos nós desse mundo, esse mundo aí, perdido, pecaminoso, podre, mas, sabe, ali, uma pequena parte ali dele, que ainda está preservada, e essa pequena parte que está preservada é onde há cristãos, onde há pessoas, servos de Cristo, fazendo a diferença, agindo de forma diferente, preservando. E essa, né, Pedro fala, na sua segunda carta, quando eles questionam por que Jesus, né, o mestre ainda não voltou, ele não voltou porque espera que mais pessoas cheguem ao arrependimento. E como essas pessoas vão chegar ao arrependimento? Através de mim, através de você, falando, mas agindo de forma diferente, a igreja se portando de forma diferente. Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 2, 42 e 47.
amo esse texto. Eu vejo muita vida nesse texto, a igreja viva, a igreja agindo, a igreja sendo realmente, de fato, igreja, a igreja que o Senhor pensou, planejou. Olha só, Atos 2, 42 em diante, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que igreja vibrante, olha que igreja atuante, olha que igreja que está sendo sal, transmitindo, naquele mundo insonso, naquele mundo de rituais, né, com aqueles religiosos, vivendo ali, naqueles rituais, naquelas hipocrisias que o próprio Jesus disse, né? Olha, os fariseus, hipócritas. Quantas vezes Jesus mencionou eles dessa forma? Aquele mundo estava vendo algo diferente. Não algo mais de ritual, não mais de algo morno. Quando eu penso em algo morno, eu lembro lá da igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, Jesus condenando. Jesus fala, eu estou a ponto de vomitá-los. Por quê? Vocês não são frios e também não são quentes. Olha só, mornos. Uma igreja morna não está cumprindo a sua função de ser sal. Está ali, né, sendo levada, né? Onda vai, leva. Onda vem, traz e vai, e leva e traz. Mas nós não fomos comprados por preço de sangue para isso, para sermos levados para lá e para cá. Nosso papel de cristão, é um papel ativo, imitando o seu mestre. Sabe, nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós, uma força muito grande, um poder muito grande, que deve ser utilizado. Nós vemos no livro de Atos e nas cartas, como aqueles homens, imperfeitos, com todas as suas falhas e dificuldades, limitações, mas sendo utilizados pelo Senhor. O exemplo aqui de Pedro, nesse texto de Atos 2, naquele homem que tinha negado pouco tempo atrás, Jesus é o homem que está lá, falando, vocês mataram, vocês condenaram o Filho de Deus, e está depois ensinando aquelas pessoas o que eles devem fazer. Olha que transformação, olha que mudança. E quem proporcionou essa mudança, essa transformação toda, senão o Espírito Santo? E sabe, irmãos, além do Espírito Santo, é possível viver a vontade de Deus tendo os princípios dele dentro de nós, a começar em nós. Eu não serei o sal, eu não farei diferença aí fora, se primeiro não estiver aqui dentro de mim. Se eu não tiver dentro de mim que é a vontade de Deus, a verdade, a honestidade, a pureza em todos os seus aspectos, o amor, a esperança, se isso não estiver dentro de mim, vai ser difícil isso aparecer aí fora. Por isso que a palavra de Deus, lá no Salmo 111, 16, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, há necessidade de que tenhamos esse temor ao Senhor, cada vez mais forte, cada vez mais internalizado dentro de nós. No passado, grandes servos de Deus não tinham o Espírito Santo morando dentro deles, mas foram fiéis. E por que eles foram fiéis? Porque eles tinham o temor do Senhor. Independente da situação, independente da circunstância. A gente lembrar de Daniel, dos amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, os nomes que foram
dados a eles lá na Babilônia. Você já imaginou? Você está em outra cultura, uma cultura idólatra, pagã, cheia de ídolos e tudo mais, e ainda mais você sendo escravos, né, sendo capturados por eles, já que naquele tempo eles estavam lá, porque os babilônios tinham tirado da sua terra. E aí, qual que era mais fácil? Era mais fácil, vamos lá, vamos embarcar nessa. As mesmas práticas. Mas não. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quando eles são escolhidos lá para fazer parte do grupo lá de sábios, lá do rei, ele e os amigos dele, o texto lá diz, versículo 8 do capítulo 1, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, algo que, prazeroso, algo que seria muito fácil. Você imaginou? Você, todo aquele monte de iguarias, aquela coisa maravilhosa aí, ó, mandar para dentro. Mas não, eles resolveram não se contaminar. Por quê? Porque o princípio é, do momento que começasse a deixar ali a cultura, aquilo que vinha daquele reino, entrar, aceitar, o restante começaria a ser tudo aceitável. Dali a pouco estariam prestando cultos aos deuses e etc. Mas não, eles resolveram e não se contaminaram. Depois, quando eles são perseguidos por não se contaminarem por não prestarem culto aos ídolos lá, o que acontece? Daniel vai lá para a cova dos leões. Os amigos, fornalha de fogo. Então, sabe, irmãos, ser sal nem sempre é fácil. É ir contra a cultura. É falar a verdade onde todo mundo está mentindo. É não entrar nas fofocas quando, né, o normal ali é todo mundo falando de um, de outro. É ser desonesto quando é ser honesto quando todos estão sendo desonestos. Não é fácil, mas é o certo. Isso é a vontade de Deus, é ser o sal, é temperar. E eles fizeram isso. Naquela cultura, eles foram o sal. Foram sal ali na Babilônia. E sabe, Deus foi exaltado, Deus foi honrado. Quando o rei vê que não aconteceu nada a Daniel, que ele andou lá no meio dos leões e não aconteceu nada. Quando outro rei olha e vê os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, andando lá, e ele fala, nós não colocamos 3, na verdade ele vê 4. Ele fala, eu vejo 4. E depois, louvor a Deus, exaltam a Deus, o Deus dos céus, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, e olha só. Mas por quê? Porque esses homens decidiram ser o sal, fazer a diferença. E como eu falei, o sal preserva. Sal preserva. Aquele reino foi naquele tempo preservado, porque eles fizeram a diferença. Eles foram, inclusive, abençoados, né? A Bíblia fala que aquele reino prosperou, com Daniel ali na frente. Olha só, o poder que nós temos através de Cristo, além de fazer a vontade de Deus, de levar bênçãos para onde nós estivermos. E deve ser assim. O Senhor abençoa. Mas isso não sem sacrifício, não sem dor. Dá para imaginar o que eles passaram, Daniel, né, os 3, mas a convicção de que o importante era fazer o certo, independente das consequências. Tanto que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, falam, olha, se o Senhor quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se não, não vai mudar nada. Nós vamos continuar sem adorar os ídolos e sem adorá-lo. O importante é isso, irmãos, é sermos o sal. Mas eu quero ainda entrar num outro exemplo, da mesma forma. Gênesis 39.
Por favor, abram suas Bíblias em Gênesis 39. O exemplo, Gênesis 39, versículo 2 a 6, o exemplo de José. José é um grande exemplo a ser admirado. Alguém que tinha tudo para ser uma pessoa triste, amargurada, decepcionada inclusive com Deus, né, reclamona, mas ele não foi. E o que é isso? É decisão. E o que é isso? É temor a Deus. Como mais tarde ele vai dizer, né, eu sabia, o Senhor me mandou aqui antes de vocês, para preservar vidas. Preservar, assim como o sal. José foi um sal ali no Egito. Mas ele passou por dificuldades, por injustiças. A injustiça de ser vendido, mas depois, quando chega lá, ele está lá, na casa de Potifar, olha só, Gênesis 39, 2 a 6. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Versículo 6 de novo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E como José chegou a essa posição? Né? A situação de ter a confiança desse homem, com certeza pelas suas atitudes. Imagina um hebreu chegando no Egito, não foi estendido um tapete vermelho para ele, que maravilha. Não, ele foi como escravo. Esse homem conquistou essa confiança. José conquistou a confiança desse homem, desse Potifar, pelo que ele era, pela forma como ele agia. E a gente pode ver isso com base no que vai acontecer depois. Ele vai ser aí denunciado injustamente pela mulher, né, que queria seduzi-lo, queria ir para a cama com ele, e ele disse, não faço isso, não vou ser infiel, o seu marido me confiou, e eu, todas as coisas, exceto você, que é a mulher dele, e eu não posso fazer isso, e vai parar na prisão. E na prisão, o que esse homem faz? A mesma coisa, posição de liderança. Confiou, o carcereiro confiou ali, tudo a ele. Então não é sem motivo, não é do nada. A Bíblia fala que Deus era com ele, mas só que havia parte dele de fidelidade. Ele decidiu ser fiel a Deus, apesar de toda aquela injustiça. Com certeza, ele sempre estava lembrando dos sonhos que ele havia tido lá. Aquele sonho de que os feixes, 11 feixes se curvavam diante dele ali no meio. O sonho que deixou os irmãos indignados, Com certeza, e isso se chama temor a Deus. Independente do que esteja acontecendo, eu sei, o Senhor está comigo. O Senhor tem um propósito na minha vida, independente das circunstâncias. E o que eu devo fazer é fazer a vontade de Deus. Era isso que José tinha em mente. Independente, se lá num alto cargo, na casa de um homem importante, fazia o certo, lá na prisão, os valores não mudaram dele. Os valores não mudaram. A verdade lá na casa do Potifar, a verdade, a honestidade, a fidelidade lá na prisão. Por quê? Princípio.
temor a Deus. Ser o sal, fazer a diferença. E o Senhor abençoando, o Senhor engrandecendo a José, mas o Senhor engrandecendo onde ele estava, abençoando onde ele estava. O texto diz, prosperava, a casa do Potifar prosperou. Ali na prisão, tudo, as coisas estavam organizadas. Por quê? Porque José agia dessa forma, agia sendo o sal. E depois, ali na prisão, ele vai falar o sonho, do mordomo, do copeiro e do padeiro. O padeiro vai ser morto, o copeiro vai voltar lá para o faraó. E ele vai lembrar, olha, tem um homem, que quando eu estava lá na prisão, ele falou meu sonho, e ele vai revelar o sonho do faraó. E é interessante que o faraó fala, eu sei que você revela. Ele fala, não, quem revela é Deus. E o Deus dos céus vai fazer revelar o seu sonho. Olha só a fidelidade. Qualquer homem natural que faria, sim, revelo, revelei e aconteceu mesmo. Um foi morto, o outro está aqui. Não, Deus dos céus revela. E aí nós conhecemos a história, Ele vai falar o que vai acontecer, 7 anos de fome, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, e ele vai dizer, olha, o senhor deveria fazer dessa forma, colocar alguém fiel e tal, que organiza, que administra, que recolha, para que depois, nos outros 7 anos de fome, tenha, inclusive possa ir vender e tudo mais. E o faraó faz isso, o faraó fala, quem mais poderia ser? E é maravilhoso porque José, ele não está agindo de forma humana, de manipulação, de jeitinho, não, olhando para Deus. O Senhor revela, e Ele vai falar, e Ele vai administrar de maneira correta, de maneira honesta, e o Egito vai se engrandecer, e outras pessoas irão comprar alimentos lá naquela terra. Olha só, versículos 47 a 49 do capítulo 45. Melhor, do capítulo 45, não, deixa eu só ver aqui que eu me perdi, do capítulo 41, que ele fala, dos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou de José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades, o mantimento do campo, ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade, e assim ele vai contar, como que foi produzida. Mas uma coisa interessante, José trabalhou, isso não veio, não caiu do nada. E, como eu falei no início da mensagem, o cristão é ativo. Hoje, trazendo para nós, o cristão é ativo. Não existe essa ideia, eu sou de Deus, eu me batizei, eu sou filho de Deus e tudo vai acontecer. Você é abençoado. No meu trabalho, na família, na igreja, no meu bairro. Não é dessa forma. Vamos ser sim abençoados, e somos abençoados, mas isso requer atitude nossa, requer trabalho nosso. Nós não vemos Daniel, os amigos dele, nós não vemos José de braços cruzados, esperando, olha, Deus vai abençoar. José sentado lá e pensando, eu tive um sonho que todo mundo, se curvavam perante mim, então vou esperar acontecer, isso vai acontecer. Não é dessa forma, não é desse jeito. Então, irmãos, cabe a nós, dia a dia, onde estivermos, sermos o sal. Se necessário, muitas vezes vai ser necessário, fecharmos bocas de leões,
O que são essas bocas de leões? As pessoas com as quais convivemos, que vêm com mentiras, que vêm com desonestidades, que vêm com fofocas, que vêm com maledicências, enfim, várias coisas erradas. Cabe a nós. E não vai ser fácil, com certeza. Né? Não vamos ser os benquistos, não vamos ser os adorados, as pessoas que vão querer estar mais próximo. Mas é decisão. Ou entramos junto, ficamos junto com a massa, ou vamos ser diferentes. Sejamos o sal. Por quê? O que Jesus disse lá em Mateus 5,13? Vós sois o sal. Ponto final. É isso? Não. Se o sal se tornar insípido, para mais, nada mais presta, do que senão para ser pisado e jogado fora. É diferente conosco? Não há, como eu falei, não há um ponto final ali naquele versículo. Vocês são sal. E acabou, fechou. É isso, aconteça o que acontecer, não tem volta. Não. Eu e você podemos decidir, erroneamente, né? Deixar de ser sal. Perder o sabor. E aí haverá consequências. Então é uma decisão, dia a dia, custe o que custar. Nós temos bons exemplos, inclusive pessoas que nem tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, foram fiéis. O José, Daniel, os amigos. O que nos impede, o que nos atrapalha de sermos sal, de sermos diferentes, de causarmos diferença, e de com isso, de um lado, às vezes até afastarmos pessoas, ou pessoas se afastarem de nós, mas por outro lado, pessoas quererem chegar a nós. Porque nós seremos, de um lado, pessoas que falam a verdade, pessoas que são honestas, pessoas que vivem uma pureza em todos os aspectos, mas também pessoas que transmitem a alegria do Senhor, transmitem a paz do Senhor, transmitem o amor do Senhor, transmitem a esperança vindas de Deus. Isso faz a diferença nesse mundo. Deve fazer a diferença aqui. São Vicente deve fazer a diferença. Praia Grande, São Paulo. Onde estivermos. A igreja lá no primeiro século, lá em Atos 2, estava fazendo a diferença. É dito, 3.000 se batizaram. Depois, lá no capítulo 4, estava chegando a quase 5.000. E por que estavam chegando a quase 5.000? Porque eles viam a diferença. As pessoas viam e falavam, eu quero fazer parte desse grupo. Tem diferença aí, eles são alegres, eles gostam de estar em comunhão, de estar juntos. Louvam a Deus. Então, nossa vida deve produzir esse desejo nas pessoas de se achegar a Deus, de querer conhecer mais de Deus. E sabe, irmãos, Hebreus 11 é chamado, né, a Galeria dos Heróis da Fé. E quem está na Galeria dos Heróis da Fé? José, os amigos de Daniel, eles estão lá. Eles estão lá, na Galeria dos Heróis da Fé. Na Galeria dos Heróis da Fé do século 21. Nós estamos? Se fosse escrito sobre nós, o que seria escrito? E o Donizete, naquela situação lá, ele falou a verdade, ele foi honesto, ou o Donizete amarelou. O Donizete concordou lá com a mentira. Numa situação de desonestidade, o Donizete embarcou lá junto. Donizete, para quem não sabe, sou eu, tá? Então, é decisão. O que vai ser escrito de nós, né? O que está sendo escrito de nós. Que o Senhor está vendo. Que seja o sal, que sejamos o sal, que seja visto isso. Jesus, lá em João 17,16, para a gente finalizar. João 17,16.
Olha o que Jesus, um pouco antes de ser entregue, os seus últimos dias com os discípulos, a oração dele, o que ele fala ao Pai sobre os discípulos. João 17:16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, que parte eu e você temos nesse mundo? Ou que parte nós queremos ter nesse mundo? Queremos ficar desejo de ser aceitos, de ser benquistos, de ser amados, que as pessoas estendam o tapete vermelho para nós. Se formos benquistos, que seja pelos valores certos, que as pessoas queiram estar perto de nós, porque somos pessoas que levam amor, que transmite paz, que transmite o amor, que transmite o perdão, que transmite esperança. Mas não sejamos as pessoas que elas querem estar perto de nós porque nós concordamos com tudo. Que nós concordamos com mentira, com impureza, com desonestidade, com tudo que é errado e aceitamos tudo. É a modinha desse mundo hoje, né? De ser que concorda com tudo, né? Flexíveis. É uma moda aceita, é uma palavra aceita, né? Temos que ser flexíveis, aceitar e ver e não sei o quê. Não é isso que a Bíblia diz. Romanos 12:1, né? Não sejamos, né? Agora a memória falhou. Romanos 12:1 e 2. Não vos conformeis. Conformar, tomar forma. Não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da mente, né, para que experimenteis como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Olha que diferença. Não se conformar, ser transformado e vai experimentar mais de Deus, como aqueles homens conheceram mais de Deus, ainda mais. É uma decisão, irmãos. Então, irmãos, que nós sejamos cada vez mais como sal, dando sabor aonde estivermos, nosso trabalho, nossa família, com os familiares, aqui entre nós, nos vizinhos, escola, faculdade, enfim, onde estivermos, sejamos o sal. Essa é a vontade de Deus. Porque se nós nos tornarmos insípidos, sem gosto, do mesmo jeito que aí fora, para nada mais serve, senão para ser jogado e pisado. Mas que não seja assim conosco. Oremos. Bondoso Deus e Pai,